Olá, amados de Deus. Que alegria, sempre alegria estar em contato aqui de novo com vocês através do nosso programa. O objetivo que temos é anunciar o Evangelho, a boa notícia, as boas novas de Deus, do Deus que se encarnou, que se fez gente, que habitou entre gente, habitou conosco e que por sua graça Ele pode vir habitar em nós e assim sermos tabernáculos divinos aqui na terra. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode sim ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha e nós possamos cumprir as nossas obrigações e custos. Nós contamos com as suas orações, nós precisamos desse suporte espiritual, que você divulgue para que o programa Café e Fé alcance um público cada vez maior. Muitas pessoas têm nos dito que têm sido abençoadas com essa palavra, que Deus nos ajude a tratar desses assuntos para a glória dele. Hoje nós vamos tratar de obstáculos à santidade. Este é o primeiro programa nesse sentido. Não há dúvida de que a santidade do crente é o reflexo da semelhança à vida de Cristo. O ser santo é ser conformado à imagem do Filho de Deus. É uma conformação com o caráter de Cristo. O meio pelo qual este fim é alcançado é pela contemplação da sua glória, ou a internalização da sua vida. Isso nós aprendemos mediante as palavras. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isto está em 2 Coríntios 3:18. Que texto maravilhoso! E todos nós, com o rosto desvendado, sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui vemos que a santidade é trabalhada na alma eficazmente pelo Senhor, o Espírito, instrumentalmente pela fé, mas o Espírito é que opera isto em nós. Mas não vamos negligenciar aquela verdadeira e essencial condição para a nossa contemplação estabelecida no começo do verso. Ele diz: nós com o rosto desvendado, isto é, com a face descoberta,
desmascarada. Não pode haver contemplação enquanto existir um véu pendente entre o olho e a glória. Aquilo que obscurece a realidade espiritual. O apóstolo está contrastando a obscuridade da dispensação do Antigo Testamento com a luz e a claridade do Novo Testamento. O que era uma verdade literal para os judeus, era uma verdade também para ele, espiritualmente. O véu pendente entre ele e a glória do Senhor, mas agora o apóstolo declara que o véu foi retirado. Se havia uma máscara, agora este véu foi removido. Nesta dispensação, é privilégio de todos os crentes, com a face descoberta, contemplar como espelho a glória do Senhor. E esta glória do Senhor, contemplada pela fé através do Espírito Santo, vai inocular em nós aquele viver em busca da santidade. Ainda assim, esta não tem sido uma verdade para muitos filhos de Deus. Ou seja, o véu parece que ainda continua cobrindo suas faces. Não conseguem contemplar a glória do Senhor. A verdade é que muitos cristãos, no tempo do Evangelho, estão experimentalmente nos tempos levíticos, ainda usando véus na sua compreensão, lendo a Bíblia na perspectiva das figuras, das sombras, dos tipos, e não da realidade. Isto quer dizer que enquanto seja verdade que o véu tenha sido removido pelo Evangelho como uma revelação de Deus, o véu ainda cobre o olho e a alma de tal modo que muitos não veem a pureza e esplendor desta glória na face de Cristo. Muitos ainda estão vivendo sob a influência da lei e de certas regras e normas e mandamentos, e não na perspectiva da realidade espiritual da vida de Cristo em nós. Estejamos certos de que, seja o que for o objeto que possa estar obstruindo a nossa visão, ele não pertence a Deus, mas a nós mesmos. Nós é que estamos carregando as nossas máscaras e tendo esse obstáculo de ver a realidade espiritual da pessoa de Cristo como plenitude. Pode ser algo que até agora temos considerado como trivial e sem importância, tal como negligência no amor, malícia, orgulho, irritabilidade,
etc. Essas coisas que estão ali nos mantendo ocultos, obscurecidos no entendimento. Um objeto qualquer, ainda que pareça pequeno, posto diante dos olhos, pode significar uma barreira aos raios do sol. Se você puser uma pequena moeda de 10 centavos na frente dos seus olhos, você não consegue ver a magnitude do sol e a sua luz. Descobriu que o quanto isto é maligno e está pronto para renunciar. Tal coisa é uma responsabilidade dos que buscam sinceramente a santidade de vida, buscam esta realidade espiritual. Nós precisamos descobrir o quanto isto é maligno e está pronto a renunciar tal coisa. Isto é responsabilidade dos que buscam sinceramente a santidade de vida, seja o que for. Assim podemos ver que conquanto sendo transformados à imagem de Cristo, expresse o aspecto positivo da santidade no caráter do crente. A santidade, esta separação deste mundo. Há um ponto mais importante para ser atendido, praticamente como sendo absolutamente essencial para a obra transformadora do Santo Espírito. Santidade, na verdade, consiste em 3 coisas: separação do pecado, dedicação a Deus e transformação na imagem de Cristo. Separação do pecado. Nós somos retirados do domínio do pecado, da condição de escravos do pecado. Dedicação a Deus e a transformação na imagem de Cristo. Seria em vão falarmos sobre a última, a menos que conheçamos experimentalmente a primeira, a separação do pecado. O pecado não é brincadeira. Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, nos ensina isto muito claramente. Em Mateus, no capítulo 5, os versos 29 e 30, ele chega a dizer: se o teu olho ou a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Tão radical. O olho e a mão são aqui mencionados como órgãos de tentação que causam tropeços. São causas de tropeço. O olho vendo coisas que não são adequadas e as mãos fazendo coisas que são tão indignas. Naturalmente que essas palavras não devem ser entendidas literalmente.
mas como figura de uma renúncia absoluta. Se o teu olho ou tua mão te faz tropeçar, corta, arranca. Isto é forte. Não se trata de cegar os olhos, como eu já vi pessoas que fizeram isto com a sinceridade do seu coração. Alguns que se emasculam, que se castram. Tivemos na história da igreja muitos que fizeram isto. Mas não é neste ponto que o Senhor está falando, é algo muito mais profundo. Vamos olhar para os versos que seguem as palavras já citadas de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas que se ocultam, não andando em astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós temos que, diante do Senhor, caminhar para essa dimensão daquilo que está no nosso interior e que nós esquecemos, ou melhor, escondemos. E com astúcia, nós queremos que essas coisas permaneçam, nós precisamos chegar diante do Senhor numa confissão e na abertura. Tem que haver esta separação de todo pecado secreto, que a verdade de Deus revele a consciência e nós precisamos ganhar essa dimensão de libertação. Em 2 Coríntios capítulo 6, 14, 17, o apóstolo Paulo diz, a mesma lição ele ensinada, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Isso indica a absoluta necessidade de separação de todo pecado que antes estava nos dominando, pecado antes conhecido, para não tornar uma habitação adequada para a vida de Deus. Deus não vai conviver com a nossa pecaminosidade. Em 2 Coríntios 7, 1, vemos que para que a obra de santificação prossiga, deve haver a remoção de todos os obstáculos conhecidos. Ele diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando o apóstolo escreve a Timóteo quanto ao tema da santidade, ele vai dizer em 2 Timóteo 2, 21, ele enfatiza primeiramente a necessidade dessa separação do pecado. Ele diz assim, assim pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, isto é, separar a si mesmo de tudo que esteja entre a alma e Deus, este será
utensílio para a honra, ou seja, dedicado ao serviço de Deus. Preste bem atenção nisto, meu querido. Ele será santificado, posto à parte para a santidade, apropriado para o uso do seu mestre, estando preparado para toda boa obra. É uma realidade espiritual. Nós precisamos sair desta coisa que nos aprisiona, os nossos pecados de estimação, os nossos pecados ocultos, e colocar diante do Senhor a glória do Senhor com a cara descoberta, revelando-nos e rogando a misericórdia do Senhor. É no coração que está a renúncia. A renúncia começa exatamente no coração. E Deus vai operar em nós a libertação da nossa vida para vivermos de fato em santidade. Separação do pecado em ação é o resultado da separação do pecado no coração. Nós precisamos desta realidade espiritual. Deixe o coração diante de Deus de maneira sincera e verdadeiramente, e na prática não haverá dificuldade. Será comparativamente fácil pôr de lado todo o peso, se você estiver diante do Senhor com a cara descoberta, com o rosto olhando para Ele, dizendo: Senhor, aqui não pode existir erva daninha, tiririca, no meu jardim. Assim, para vivermos em santidade, a primeira coisa é a separação do pecado no nosso coração. Nós vamos tratar dos outros 2 obstáculos à santidade nos próximos programas. Que Deus nos dê a graça de continuar olhando para Jesus e vivendo uma vida para a glória dEle. Quero deixar o meu abraço, porque a obra do Senhor Jesus é perfeita. Ele ali na cruz, Ele realizou algo que nos liberta. Ele morreu uma morte que não era dele, era nossa, e ressuscitou para nos dar a sua vida, a fim de que nós vivamos realmente uma vida cristã verdadeira. Receba esse abraço de coração para coração e até o nosso próximo encontro. Até lá!